Amém, graça e paz, igreja. Amém. Você que tem Bíblia, abra lá em Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 10, nós vamos ler, meu. E nós vamos estudar um pouquinho o que o pastor Valdir Pedro, durante o domingo de manhã, durante 3 domingos ele falou sobre o tribunal de Cristo. E eu vou resumir isso aqui porque são mensagens importantes, porque eu acredito, meu irmão, a Bíblia, ela nos ensina várias coisas, ensina a prosperar. A Bíblia nos ensina, meu irmão, até como um enfermo deve ser curado. Mas eu acredito que a coisa mais importante que a Bíblia ensina é como ser salvo. O bem mais importante, meu irmão, na nossa vida é o que, meu irmão? É a nossa própria vida. A nossa vida vale mais do que qualquer dinheiro, meu irmão. E o principal que a Bíblia ensina, meu irmão, é a salvação do homem. A Bíblia fala porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, meu irmão, ele nasce, meu irmão, destituído da glória de Deus. E a Bíblia, meu irmão, nos ensina, meu irmão, sobre a salvação. E a salvação é a coisa mais importante da nossa vida, amém, irmãos? O doente, meu irmão, ele é salvo também. O curado, ele pode ir para o inferno. O rico, meu irmão, ele pode ser salvo, amém? Pode, mas ele pode ir para o inferno também. Da mesma forma que o pobre, ele pode ser, meu irmão, salvo, amém? Pode ser salvo também, mas ele pode ir para o inferno. Meu irmão, a coisa mais importante da nossa vida é a salvação, meu irmão. Porque a gente olha hoje, meu irmão, estamos diante de um cenário, meu irmão, onde a morte tem se tornado, meu irmão, algo diário. Eu não tenho redes sociais, mas algumas vezes eu abro da igreja e acompanho ali no Facebook, e toda vez que eu abro, meu irmão, é luto, 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 luto. A gente, meu irmão, tem se deparado com um cenário de morte. E a coisa mais importante da nossa vida, meu irmão, não é a vacina, não é se vão descobrir a cura, se isso vai passar ou não. A coisa mais importante, meu irmão, que nós temos que nos preocupar é: nós estamos salvos, nós vamos ser salvos, amém? Aqui em Romanos capítulo 14, versículo 10, diz assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de quem? Deus. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Outro versículo, 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Veja só, meu irmão, mais uma vez aqui, meu irmão, a Bíblia nos apresenta um tribunal, o tribunal de Cristo, aonde todos nós, meu irmão, você, toda a humanidade, meu irmão, vamos nos apresentar um dia diante do tribunal de Cristo para prestar esclarecimento, prestar conta do que havemos feito, meu irmão, em vida. Então, meu irmão, o que você tem feito hoje, o que você tem feito, meu irmão, no passado, o que você, meu irmão, vai fazer amanhã, tudo, meu irmão, nós vamos estar um dia diante do tribunal de Cristo e nós vamos prestar esclarecimento diante de Jesus, porque nós fizemos cada coisa, meu irmão. E eu acredito que a maioria de vocês nunca viram um tribunal. A Bíblia fala de tribunal porque é uma figura na qual a gente está mais assim, familiarizado. Mas eu, como advogado, eu constantemente estou diante de um tribunal. E eu sei muito bem como é que é um tribunal, meu irmão. E um tribunal é um local, meu irmão, onde é um local onde não é um local agradável. O tribunal, meu irmão, é um local onde geralmente a pessoa, meu irmão, está, meu irmão, compadecida, triste, meu irmão, a pessoa não está feliz. Tribunal, meu irmão, a gente se depara, eu sempre vejo o tribunal e está ali o juiz naquela cadeira principal, e senta ali o réu naquela cadeira menorzinha, e ele fica ali, e eu, meu irmão, quantas vezes eu já vi, meu irmão, homens, que as pessoas tinham medo de chorar diante de um juiz, porque no tribunal, meu irmão, você é confrontado. No tribunal, meu irmão, a pessoa que está como réu, ela é, meu irmão, confrontada, e às vezes o promotor faz perguntas duras, às vezes, meu irmão,
o juiz faz perguntas duras, às vezes até o advogado faz perguntas duras, meu irmão, perguntas que não são agradáveis. E quantas vezes eu vi pessoas chorar diante do tribunal com medo de serem condenadas. E a nossa maior preocupação, meu irmão, a gente tem que botar em mente que um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, meu irmão, e nós vamos prestar esclarecimento da nossa vida. E eu quero falar hoje, meu irmão, sobre 3 requisitos da salvação, porque a salvação é a coisa mais importante para nós, amém? Você que tem Bíblia, abre Mateus 25, Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 1. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 1, mas fala sobre 3 parábolas. E essas 3 parábolas, Jesus fala que ela faz uma comparação com o reino dos céus. Essas 3 parábolas, elas nos ensinam como será a vinda de Cristo, como será o julgamento de Cristo, pelo que nós vamos ser julgados. E a Bíblia fala que nos últimos dias, assim como foi nos dias de Noé, será também nos últimos dias. Eu fui ler a história de Noé, e eu creio que a história de Noé é conhecida por todos. E você sabe que na época de Noé, a humanidade, meu irmão, estava coberta de iniquidade, de pecado. As pessoas não ligavam mais para Deus. As pessoas, meu irmão, não ligavam mais para Deus. E Noé, pelo comando de Deus, ele começou a construir aquela arca, e aquela arca trazia a salvação, e aquela arca também anunciava a condenação de toda a humanidade. Só que as pessoas estavam desacreditadas. As pessoas, meu irmão, não acreditavam que o mundo podia ser destruído, porque eu vou te falar, meu irmão, Noé não construiu, meu irmão, aquele barco, aquela arca que é um navio, ele não construiu do dia para a noite. A tradição fala que ele levou mais de 100 anos, meu irmão. Mais de 100 anos para ele construir aquela arca. Agora pensa você, parece um homem e diz, eu vou construir um barco. E não tinha nem mar ali perto. E esse barco vai ser imenso, e quem entrar nesse barco vai ser salvo, porque vai vir uma chuva e vai destruir toda a humanidade. Eu acredito que até a princípio algumas pessoas ficaram meio temerosas, com medo. Meu Deus, isso vai acontecer mesmo. Só que passou um ano, choveu? Não. Passou 2 anos, não choveu. Passou 10 anos, eu acredito que a maioria das pessoas já não acreditavam mais. Tardou, meu irmão, mas passaram muitos anos. A arca foi concluída. A família de Noé entrou dentro daquela arca e veio, meu irmão, repentina destruição sobre a humanidade. A gente se depara com um cenário hoje, meu irmão. Tantos anos, meu irmão, as pessoas falando que Jesus vai voltar. Vai ser no ano tal, vai ser em 2012, não, vai ser na virada do ano. E as pessoas começam, meu irmão, hoje a gente observa que é um cenário, as pessoas estão desacreditadas em Deus. As pessoas estão mais, meu irmão, preocupadas em enriquecer, estão mais preocupadas em se dar bem na vida, e esqueceram, meu irmão, que um dia vai vir repentina destruição, e só quem estiver dentro da arca de Deus será salvo, meu irmão. Mateus 25, a partir do versículo 1, fala o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, se cansaram, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes a vós os que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido, compraram,
chegando o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmão, vou lhe explicar essa parábola. E essa parábola fala sobre santidade pessoal, meu. Primeiro requisito, meu irmão, da salvação é santidade pessoal, meu irmão. O azeite em toda a Bíblia, meu irmão, ele significa o Espírito Santo. Em toda a Bíblia, o azeite significa o Espírito Santo. E aqui fala de 10 virgens que representam a igreja na sua totalidade. E o interessante é que todas elas, meu irmão, tinham azeite. Todas as 10 tinham azeite. Só que metade delas, 5, eram prudentes. E as outras 5, a Bíblia fala que eram loucas. Elas não eram prudentes, não estavam preparadas, não estavam precavidas. E o requisito, meu irmão, é que aquelas noivas, elas estavam esperando a chegada do noivo. Só que o noivo, meu irmão, estava tardando em chegar. E para entrar naquela festa, meu irmão, com o noivo, tinha um requisito. As noivas precisavam ter, meu irmão, botijas cheias de azeite e com as suas lâmpadas acesas. Ou seja, elas precisavam estar, meu irmão, com a sua luz acesa. A sua luz devia estar cheia, meu irmão, do azeite. Meu irmão, isso retrata a santidade em nossa vida. A Bíblia fala, meu irmão, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, meu irmão. Sem santidade ninguém verá a Deus, meu irmão. 1 Pedro capítulo 1, versículo diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, meu irmão. Meu irmão, nós só podemos encontrar salvação mesmo se nós tivermos, meu irmão, santidade. E santidade é o azeite, a presença do Espírito Santo, meu irmão, em nossas vidas. E eu fiz um estudo aqui, procurei saber para que servia o azeite, meu irmão, naquela época. Para que servia o azeite naquela época? E eu fiquei surpreendido porque o azeite servia, meu irmão, para algumas coisas que hoje, meu irmão, o Espírito Santo faz em nossas vidas. A primeira coisa que o azeite servia, meu irmão, e serve, era para curar feridas. Em Lucas capítulo 10, versículo 34, fala sobre o bom samaritano. E quando o bom samaritano encontrou aquele homem que estava totalmente machucado, quase morto, a Bíblia fala que ele depositou azeite e vinho para curar aquelas feridas. Então o Espírito Santo, meu irmão, o azeite, ele serve para trazer cura. Amém, irmão? Aonde tiver enfermidade, meu irmão, se, meu irmão, a presença do Espírito Santo chegar, meu irmão, vai trazer cura. Se você observar, o que Jesus mais fazia, meu irmão, era trazer, meu irmão, cura. Eu estava falando com os meninos que fizeram Enem. Quem fez o Enem aqui? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Você vai passar em nome de Jesus, amém? Quem fez, meu irmão, a redação do Enem foi sobre doenças mentais, né? E o interessante, meu irmão, que a cura, quando a gente fala da cura do Espírito Santo, a cura é geral. Porque realmente existem pessoas que estão com a sua alma enferma, com o seu espírito doente, meu irmão. Pessoas que estão, meu irmão, aprisionadas em depressão. Pessoas, meu irmão, que estão com a sua alma, meu irmão, ferida e amargurada, às vezes por palavras que foram proferidas por pessoas. As pessoas estão feridas, mas eu quero te falar, meu irmão, o Espírito Santo, meu irmão, quer trazer a cura porque ele é azeite, amém, irmão? Somente o Espírito Santo, meu irmão, pode trazer a cura. Então, meu irmão, o azeite, ele servia para trazer a cura. Segunda coisa, meu irmão, o azeite, meu irmão, ele servia, meu irmão, para fazer perfumes. Para fazer perfumes e servia como repelente. Eu pergunto para você, meu irmão, a mosca, e a Bíblia fala muito, meu irmão, de Baal. Baal significa o senhor das moscas, Baal. E as moscas geralmente representam demônios. As moscas, elas gostam de sentar onde, meu irmão? Aonde há sujeira.
Aonde há sujeira, meu irmão, aonde há, meu irmão, tá puro verme, meu irmão, ali tem o que? A mosca passou, meu irmão. E o azeite, meu irmão, ele servia justamente, meu irmão, para fazer perfumes repelentes, para que as moscas não se sentassem, meu irmão, afastassem as moscas, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, a presença do Espírito Santo em nossa vida, meu irmão, afasta todo o demônio, meu amém, irmão? A presença do Espírito Santo, meu irmão, em nossas casas, em nossas vidas, afasta, meu irmão, toda a presença demoníaca, meu irmão. Afasta toda a presença demoníaca. Eu, certa vez, meu irmão, um discípulo meu me chamou, e ele disse: Benaías, o meu irmão mais novo, ele constantemente tem pesadelo, e ele acorda apontando para a parede, dizendo que tem algo ali naquela parede, e ele não consegue mais dormir durante vários dias. Eu disse: vamos lá orar. Eu fui até aquela casa, meu irmão, e repreendi, meu irmão, toda a presença demoníaca, e disse para ele: olha o seguinte, quando, meu irmão, o teu irmão sentir pesadelo, coloca um hino evangélico na tua casa, porque o hino evangélico, ele começa a liberar a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno que estava sobre Saul se retirava dele. Meu irmão, depois daquela oração, depois daquilo que eu falei para ele, meu irmão, ele me falou, meu irmão, que nunca mais o irmão dele teve pesadelo, nunca mais, meu irmão. Começou a voltar a dormir tranquilamente, meu irmão. A presença do Espírito Santo, meu irmão, traz, meu irmão, a paz e expulsa todo o demônio, meu irmão. Coloque, meu irmão, a presença de Deus na sua casa. Coloque a presença de Deus, meu irmão, na sua vida, na sua família, que, meu irmão, você vai ver a paz que excede todo entendimento, meu irmão. E como, meu irmão, esse azeite servia como perfume, eu achei interessante também, que a Bíblia fala que a oração dos santos, meu irmão, Salmos capítulo 141, versículo 2, abre aí para mim, Salmo 141, versículo 2. Olha só, suba a minha oração como incenso é perfume, diante de ti, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde, meu irmão. A oração, meu irmão, de um santo sobe como perfume, meu irmão, diante de Deus, né? Não tem aquele perfume, aquela pessoa, meu irmão, que passa, às vezes eu passo, meu irmão, e de longe eu sinto um perfume, uma pessoa, meu irmão, com aquele perfume, só pode ser muito caro, meu irmão. Porque os perfumes que eu uso, meu irmão, é uns perfumes que quando eu passo, meu irmão, 10 minutos depois sumiu, evaporou, virou álcool. Mas tem gente que tem um perfume assim tão bom, né? Passa assim 1 hora, meu irmão, passa ali na frente na rua, tudo se enche daquele perfume, meu. É bom, né? Queria ter um perfume desse. Eu nunca tive, eu queria ter. Mas, meu irmão, a presença de Deus, a santidade, meu irmão, a oração, a Bíblia fala que é como o perfume que sobe até as narinas de Deus, meu irmão. É agradável a Deus, meu irmão. Então veja só, meu irmão, o azeite, meu irmão, ele servia para curar, para ser repelente, para perfumar, meu irmão. E a terceira coisa que a gente observa aqui, na própria parábola, é que o azeite servia como combustível, meu irmão. Combustível de lâmpada. Naquela época era lamparina, né? Eu tive pouco contato com Colônia, mas eu já fui para Colônia, onde não tinha luz elétrica, né? A gente vê que as lamparinas ali que funcionam. Geralmente colocam um querosene, aqui na Bíblia colocava um azeite para ficar ali à noite queimando, meu irmão. Eu achei interessante que Salmo capítulo 119, 105, abre para mim aí, Salmo 119, 105. Olha só o que a Bíblia fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, meu irmão. Aquele que se enche da palavra de Deus começa a se encher, meu irmão, do Espírito Santo, meu irmão, e começa, meu irmão, a se tornar, meu irmão, luz aonde chegar, né? A Bíblia fala que o mundo está em trevas, meu irmão, e nós somos a luz do mundo, meu irmão. Eu pergunto, para que serve, meu irmão, a luz? A luz serve, meu irmão, para que você possa enxergar, meu irmão. Se, meu irmão, não tiver luz, não há, meu irmão, como você trilhar um caminho.
Você, meu irmão, quando entra na mata à noite, você só consegue enxergar o caminho quando você começa a focar a sua lanterna. Hoje em dia é muito bom, né? Hoje em dia faltou energia, todo mundo pega o celular, tem lanterna. Mas ali, a gente tem até uma geração aqui, nossa geração ainda passada, faltava luz, tinha que ir atrás, meu irmão, da vela, né? Às vezes estava lá debaixo da gaveta, uma dificuldade para encontrar aquela vela, depois uma dificuldade para encontrar, meu irmão, fósforo, mas a luz, meu irmão, serve para iluminar o caminho, meu irmão. E a Bíblia fala que nós devemos ser a luz do mundo, meu irmão. Eu quero falar, meu irmão, que aquele que é santo, meu irmão, ele se torna luz para o mundo, meu. Ele começa a mostrar ao mundo o caminho da salvação, meu irmão, o caminho da salvação, meu irmão. A primeira coisa, meu irmão, que nós, meu irmão, vamos estar naquele tribunal, meu irmão, nós devemos apresentar a Deus, meu irmão, é santidade, meu irmão. Santidade não é ser perfeito, meu irmão. Santidade é ter o Deus perfeito dentro de nós. A Bíblia fala 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes ele volta, meu irmão, a se erguer. Significa o justo, meu irmão, ele pode até cair, meu irmão, mas ele volta, ele não desiste. Porque, meu irmão, as nécias, meu irmão, acabaram o azeite, meu irmão. E a Bíblia fala aqui, interessante é que, capítulo 25 de Mateus, a gente lê aqui o versículo 6. Vou ler o versículo 5. Olha só: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Veja só, meu irmão, quantas adormeceram? 5? As 10 adormeceram, meu irmão. As 10 adormeceram. Tosquenejar é o famoso pescar traíra. Elas começaram a ficar sonolentas e acabaram dormindo. E a Bíblia fala que quando todas estavam dormindo, aí eu ouvi sua voz: eis que vem o noivo. O interessante, meu irmão, que a Bíblia nos dá uma dica aqui, que quando Jesus voltar, meu irmão, toda a igreja vai estar adormecida. O que é adormecida? Não vai estar, meu irmão, mais preparada, vamos dizer, vigiando. Vai estar, meu irmão, um momento onde ninguém mais espera o noivo, meu irmão. A Bíblia fala, meu irmão, que todas as 10, as preparadas e as que não estavam preparadas, meu irmão, elas adormeceram, meu irmão. Só que, meu irmão, aquelas que acordaram, ainda tinha azeite na sua vida, ainda tinha, meu irmão, o Espírito Santo na nossa vida. Quantas pessoas, meu irmão, elas começam a caminhada cristã, elas começam na igreja, meu irmão, estão cheias do azeite, mas começam a se esvaziar do azeite, meu irmão. A santidade é algo constante, meu irmão, é algo diário, meu irmão. E só vai entrar, meu irmão, ali naquela, meu irmão, nas bodas que é o céu, meu irmão, se você tiver santidade. Vou avançar porque o tempo, meu irmão, avança também, está curto. Vou passar agora para a segunda, meu irmão, a segunda parábola, que fala sobre um segundo requisito, meu irmão, para a salvação. Evangelho de Mateus 25, 31 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua... 14. Evangelho 25, 14. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, a outra 2, e a outra 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Veja só, segunda parábola que Jesus contou logo em seguida foi que um senhor, meu irmão, ele deixou 5 talentos. Talentos são moedas de ouro, meu irmão, caríssimas. Deixou 5 moedas de ouro, meu irmão, com um servo, e disse assim: toma conta dessas 5 moedas de ouro. Deixou, meu irmão, com o segundo servo 2 talentos de ouro, disse assim: toma conta disso para mim. E deixou, meu irmão, com o último 1 talento. A Bíblia fala: conforme a sua capacidade, meu irmão. E o que recebeu 5, o que fez? Negociou, trabalhou, multiplicou, dobrou e ficou com 10 talentos. O que recebeu 2, da mesma forma, trabalhou na sua capacidade, multiplicou, dobrou e ficou com 4. Mas o que tinha só 1, meu irmão, ele ficou com medo, enterrou e não fez nada com o seu talento, meu irmão. O talento, meu irmão, aqui, essa parábola não fala de santidade,
mas ela fala de serviço para o seu Senhor, meu irmão. Segundo requisito, meu irmão, que se você quiser ter salvação, nós devemos estar, meu irmão, fazendo serviço para o nosso Senhor Jesus, amém, irmão? Deus, meu irmão, nos dá, meu irmão, essa obrigação de servir o seu reino. E o interessante é que aqui fala de talento, meu irmão, são moedas romanas, mas, meu irmão, talento significa aqui também dons espirituais, meu irmão. Deus entregou dons espirituais, meu irmão, para cada um de nós, irmão, segundo a sua capacidade. E nós devemos usar esse dom, meu irmão, para servir o reino de Deus. O interessante é que eu treino num parque aqui da cidade, e lá tem um rapaz, um amigo meu, ele é da igreja, e ele toca, meu irmão, vários instrumentos. Ele toca teclado, ele toca violão, ele toca baixo, ele canta, ele toca, meu irmão, violino. Meu irmão, o cara é completo e canta bem. Aí eu perguntei: fulano, como é que tu aprendeu isso? Aí ele disse: eu vi uns vídeos no YouTube e fui aprendendo. O dom dele, meu irmão, é música. Sempre falo por menino da cela: se eu for cantar aqui, meu irmão, sozinho aqui na igreja, meu irmão, é capaz de todo mundo se desviar. Porque não é meu dom, meu irmão. Vai eu tentar, meu irmão. Vai eu tentar pegar, meu irmão, esses instrumentos. Pode ter os melhores professores do mundo, meu irmão. Posso até aprender, meu irmão, mas nunca vou ficar bom como esse rapaz aí, porque ele tem um dom. Meu irmão, você tem um dom, meu irmão. Você tem um dom, agora eu não sei qual é o seu dom, meu irmão. Se você não sabe, descubra. Porque você, meu irmão, Cristo, meu irmão, deixou um dom para você, para que você sirva o seu reino, meu irmão. Perguntei dos meninos da cela: me diz um cantor do mundo aí que canta bem. Eles ficaram meio com medo de dizer, né? Aí falaram: o quê? Gustavo Lima? Foi falar Gustavo Lima, né? Parece que ele canta bem, um homem canta bem, parece, né? Meu irmão, Deus entregou um dom para esse cantor, para esse jovem. E no dia, meu irmão, que ele se apresentar diante do tribunal, Deus vai chamar ele e vai falar assim: o que você fez com o dom que eu te entreguei? Você ganhou vidas? Você serviu o meu reino com o dom? Meu irmão, é inúmeros dons. Há pessoas, meu irmão, que têm um dom, meu irmão, de enriquecer para sustentar missionários, para sustentar, meu irmão, o reino de Deus. Esse terreno na qual a gente está aqui é um terreno que foi pago pela empresária, irmão. Essa empresária, tudo que ela coloca a mão, meu irmão, prospera, porque Deus lhe deu o dom de prosperar. Os homens mais ricos do mundo lá, Bill Gates, Steve Jobs, meu irmão, disseram que eles largaram a faculdade, abriram a empresa na garagem, meu irmão, e se tornaram os homens mais ricos do mundo. Vai aí você, meu irmão, abandonar a faculdade e tentar abrir uma empresa, meu irmão, se não tiver o dom, meu irmão, daqui a pouco, meu irmão, está pedindo ajuda aí no sinal, meu irmão. Nós devemos usar os nossos dons para servir o reino de Deus, meu irmão. Dom, meu irmão, tem inúmeros dons. Eu estou, meu irmão, feliz. Quando termina o culto, eu estou vendo aqui algumas mulheres aqui varrendo, meu irmão, fazendo a obra de Deus, meu irmão. E isso vai ser creditado, meu irmão. Você está servindo o reino de Deus. Os meninos estão aqui, meu irmão. Estão servindo o reino de Deus, meu irmão. Você, meu irmão, precisa fazer algo para o reino de Deus. Porque, meu irmão, essa parábola diz que quando, meu irmão, o Senhor voltar, Ele vai prestar contas, não. Ele vai dizer assim: o que você fez com os talentos, com os dons que eu te dei? Nós devemos, meu irmão, estar servindo o reino de Deus, meu irmão. Depois da pandemia, meu irmão, passou acho que 4 meses, tudo fechado. Aí eu fui abrindo minha célula de novo, liberaram, aí eu disse: vou abrir minha célula de novo, meu irmão. Preparei tudo, e na minha célula, meu irmão, só deu esses dois aqui, ó. Dilson e Anaílson, só deu 2 pessoas na minha célula. E eu já tive uma célula, meu irmão, com mais de 52 pessoas. Aí eu lembro que o pai, eu disse: pai, vê assim, aí quantas pessoas deu na tua célula? Eu disse: deu 2. Aí o pai disse: olha, se tu não quiser, tu pode largar essa célula, tudo bem. Aí eu disse: negativo. Eu sempre falo, meu irmão, na minha célula, disse assim, na minha célula, meu irmão, a minha missão é estar aqui, meu irmão, pregando o evangelho. Todo mundo sabe, meu irmão, que às 5 horas da tarde na minha casa eu vou estar lá pregando o evangelho, irmão. Tendo uma pessoa, tendo 10, tendo 1000, não tendo ninguém, eu vou pregar, meu irmão. Eu sempre falo que se não tiver ninguém, Jesus pode chegar, ele vai me pegar, meu irmão,
pregando para as paredes, meu irmão. Mas, meu irmão, eu tenho medo, meu irmão, que Jesus chegue e eu não esteja fazendo nada para Ele, meu irmão. Eu tenho medo, meu irmão, de Jesus chegar e eu estar fazendo uma coisa para mim mesmo, cansado para mim mesmo, meu irmão. Eu quero que quando Jesus chegue, meu irmão, eu esteja servindo a sua obra, meu irmão, e assim seja com você também, amém, irmão? Quando Jesus voltar, meu irmão, que você esteja fazendo a obra de Cristo, o seu serviço, e Ele perguntar o que você fez com o talento que eu te entreguei, você vai dizer assim: está aqui, Senhor, eu ganhei vidas, eu multipliquei vidas, meu irmão, para o reino de Deus, amém, irmão? Deus, meu irmão, quer que você seja usado no seu reino. Deus quer que você seja usado, meu irmão. Use, meu irmão, o talento que Deus lhe entregou, meu irmão, para o reino de Deus, meu irmão. E a última coisa, irmão, Evangelho de Mateus 25, 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitou-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? E respondeu o rei, e lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Irmão, essa parábola não fala nem de santidade, essa parábola não fala, meu irmão, nem de serviço, meu irmão. Essa parábola, meu irmão, ela fala sobre o amor ao próximo, meu irmão, ajudar o próximo. E o interessante é que eles perguntam: Senhor, quanto que a gente fez isso? A gente nunca te viu, Jesus. Como que o Senhor estava com fome e a gente te deu de comer, com sede, irmão? Aí Jesus, meu irmão, que é o rei, diz assim: quando um dos meus pequeninos irmãos passaram por sede, vocês deram de beber, vocês deram a mim. Tiveram fome, vocês deram de comer, deram a mim. Mas quem são esses pequeninos irmãos? A Bíblia, meu irmão, por si só, meu irmão, dá a resposta. Abra para mim, meu irmão, Mateus capítulo 12, versículo 46. Quem são esses pequeninos irmãos, meu irmão, que Jesus fala? Diz assim: enquanto ele ainda falava, a multidão estavam ao lado de fora, a sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, meu irmão. Olha só a resposta que Jesus dá: os meus pequeninos irmãos são os discípulos de Jesus, meu irmão, são a igreja, meu irmão, são a igreja. Quando Paulo, meu irmão, estava no caminho de Damasco, eis que Jesus apareceu, meu irmão, uma luz intensa, e ele caiu ali no chão, meu irmão. Paulo, que se chamava Saulo ainda, e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu pergunto: Saulo perseguia Jesus? Saulo nunca nem viu Jesus, meu irmão. Mas ele perseguia quem? Os discípulos de Jesus, meu irmão. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. O terceiro requisito da salvação é você ajudar, meu irmão, os discípulos de Jesus, meu irmão, dando alimento, dando, meu irmão, bebida, dando, meu irmão, roupa. Nós temos que ajudar uns aos outros, meu irmão. O amor ao próximo, meu irmão, dando prioridade, meu irmão, aos discípulos de Jesus. Sempre, meu irmão, quando vem alguém pedir, meu irmão, no sinal, ou então vem aquelas pessoas vendendo ali jujuba, vendendo água de coco, sempre que eu posso, meu irmão, eu ajudo.
Porque, meu irmão, eu tenho medo, meu irmão, porque a Bíblia fala que aquele que tapa os ouvidos para o clamor do pobre, também clamará e não será ouvido, meu irmão. Eu tenho medo, meu irmão, que Deus não me ouça, meu irmão. Então, meu irmão, às vezes tem um camarada lá que até parece drogado, meu irmão, mas eu não sei se é ou não é. De repente pode até ser, mas eu dou lá R$1, R$2, R$5, porque para mim não vai fazer diferença, meu irmão. Mas para o reino de Deus, se ele tiver necessidade, meu irmão, a diferença vai ser grande, meu irmão, muito grande, meu irmão. Então, meu irmão, eu quero que você saia com esse entendimento aqui, meu irmão. Jesus, meu irmão, nos ensinou essas 3 parábolas, que são 3 requisitos da salvação, meu irmão. Santidade, serviço ao Senhor e amor ao próximo. Nós devemos ajudar uns aos outros. Amém, irmão? Você está me entendendo? Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Ore, meu irmão, pela tua casa, pela tua vida. Pai,